Olá, já parou para pensar como é que um sentimento bruto, sabe? Uma sensação meio confusa, como é que isso vira um pensamento claro na nossa cabeça? Hum, Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso, né? Usando ideias da psicanálise, Freud, Klein, Bion e, olha que interessante, até da teoria da complexidade. Atlan, de bom. Isso. E Poincaré também. A ideia é tentar entender melhor essa mágica tão humana que é pensar. Exato. Vamos, assim, seguir essa trilha, sabe? Desde as bases que Freud lançou, Uhum. passando pelas emoções bem intensas do início da vida com a Klein, até as transformações mentais que o Bion propôs. Que já são mais complexas, né? Sim. E o fascinante é ver como isso tudo conversa com ideias de fora da psicanálise, sobre como a ordem surge do caos, sabe? Nos sistemas complexos, como na natureza mesmo. Então vamos lá. Freud. Ele começa diferenciando duas forças, né? O princípio do prazer, Satisfação imediata, quero agora. isso. E o princípio da realidade, que, bom, mostra que nem tudo pode ser a nossa hora, né? Exato, a realidade impõe limites. E o ponto-chave aqui, segundo ele, é que a capacidade de aguentar a frustração, de esperar um pouco. A tolerância, né? É isso. Essa tolerância é que dá um empurrão inicial para o pensamento começar a se desenvolver. Certo, perfeitamente. É essa tensão, sabe, entre o desejo e a realidade que força a mente a trabalhar. Ah, tá. Freud até via os sonhos como uma primeira forma de processar as coisas, né? Mexendo ali com o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, Como um rascunho do pensamento. algo assim. Quando o desejo é barrado pela realidade, essa frustração exige uma elaboração, um pensamento. Entendi. Aí entra a Melanie Klein olhando bem pro comecinho da vida, né? Isso, para os bebés mesmo. Ela fala muito da relação com a mãe, ou o seio materno. Como a gente internaliza o bom e o mal dessa experiência. Fundamental isso. É aqui que surgem aquelas posições que ela descreve. A esquizoparanoide e a depressiva. Exatamente. Na esquizoparanoide, o bebê lida com angústias muito, muito fortes. Separando tudo. O bom fica de um lado, o mal do outro. A cisão. Tudo preto no branco, digamos. Tipo isso. E tem a identificação projetiva, que é um mecanismo nossa, bem complexo. É como se o bebê jogasse sentimentos ruins, tipo raiva, medo, para dentro da mãe. Para não ter que sentir aquilo. Exato, para não ter que lidar com eles. Imagine sentir tanta raiva que você, sem perceber, age de um jeito que faz o outro sentir essa raiva por você. Nossa, Klein e depois Bion viram isso não só como defesa, mas como uma forma de comunicação bem primitiva, um contágio emocional quase. pesado. E como se sai disso para tal posição depressiva? O que muda aí? A grande virada é a integração. A pessoa começa a perceber que o bom e o mal não são separados, são partes da mesma pessoa. A mãe inteira, por exemplo. Ah, a mãe que acolhe e a mãe que frustra são a mesma mãe? Exatamente. E isso traz culpa pela agressividade anterior, aquela da cisão, sabe? E aí vem um desejo de consertar, de reparar o estrago imaginado. Faz sentido. E a Klein também achava crucial aqui a capacidade de criar símbolos. Poder simbolizar permite que a gente desloque emoções, do objeto original para outras coisas. Ah, tipo, gostar de arte, de trabalho. Isso abre caminho para a sublimação, para a criatividade, para os interesses na vida. É fundamental para o desenvolvimento. Entendi. Então, se a Klein descreve esse mundo emocional super intenso e inicial, o Bion, ele parece focar em como a mente processa isso tudo, né? Ele fala de uma função alfa. Exatamente. Bion tem uma ideia assim, bem radical. Ele diz que podem existir pensamentos antes mesmo de existir um aparelho para pensar. Como assim? Pensamentos sem pensador? É quase isso. A pressão desses pensamentos selvagens, dessas experiências brutas, forçaria a mente a desenvolver essa capacidade, a tal função alfa. Aham. Pense nela como uma digestão mental mesmo. Ela pega os elementos beta. Beta. São essas impressões sensoriais e emoções brutas, sabe? Indigestas, que a gente não consegue pensar sobre elas, só evacuar. Tipo na identificação projetiva?
Jogar para fora? Exatamente. E a função alfa transforma esses elementos beta em elementos alfa. Aí sim, são coisas que podem ser usadas para sonhar, para lembrar, para pensar. Como ter a cozinha cheia de ingredientes crus beta e precisar da receita e do fogão, função alfa, para virar uma refeição alfa. Bion usa o modelo continente-conteúdo. A mente, ou a mãe, com sua capacidade de reverie. O que é isso? É uma capacidade de acolhimento empático, de receber o cru, o beta projetado, o conteúdo, entender aquilo e devolver de forma digerida, como o alfa. O analista também faria isso. A mente funciona como continente. Ah, tá. A mente que recebe e processa. Isso. Se essa função falha, acumula beta, gera angústia, pânico, dificuldade de pensar. A tabela de Bion é como um mapa super complexo que ele criou para tentar categorizar os usos bons e ruins desses elementos todos no pensamento. Uau! E aquela tolerância à frustração do Freud, ela volta com o Bion. Com força total. Bion diz assim, uma expectativa, que ele chama de pré-concepção, encontra a satisfação, a realização, e isso gera um conhecimento, uma concepção. Ok. Expectativa plus realidade igual a saber. Isso. Mas e aí vem o ponto crucial. Se a expectativa encontra o vazio, a ausência, a frustração, isso pode dar origem ao pensamento. A necessidade de pensar sobre o que falta, sobre o porquê da ausência. Então pensar nasce também da falta. Exato. De novo, suportar a ausência, o não saber, o buraco, é fundamental para aprender a pensar. Essa ideia de transformar o caos beta em sentido alfa, isso não lembra um pouco como a própria vida, os sistemas complexos se organizam? Tem paralelos fora da psicanálise. Totalmente. É aqui que entram o Atlan, o Debron. O Atlan mostrou como a ordem pode surgir do ruído, sabe? Da desordem aparente em sistemas complexos. O que parece caos pode gerar organização. Exatamente. Aquilo que parece só barulho, aleatoriedade, pode ser a fonte de uma nova organização, mais complexa. E Debron fala da auto-organização. Auto-organização. Como sistemas vivos criam sua própria ordem a partir dos elementos que têm ali, disponíveis, usando energia, informação e buscando significação. Isso pode levar à criatividade. E isso conversa com Bion, né? A mente se auto-organizando. Muito. A mente parece se auto-organizar, criando pensamento alfa a partir do ruído da experiência bruta, beta. É um paralelo bem interessante. Fascinante. E onde entra o tal fato selecionado de Poincaré nessa história? O Bion pegou essa ideia do matemático Poincaré. Imagine um monte de dados de elementos dispersos. Tipo, elementos beta, talvez. De repente surge um fato selecionado. Uma observação, um insight, uma peça que conecta tudo e dá sentido. Organiza o campo todo. Aquele momento eureka. Exatamente. Na terapia seria como a interpretação do analista que, de repente, arruma a casa na cabeça do paciente, sabe? Transforma aquela confusão emocional em compreensão, em elemento alfa. É o que organiza a experiência. Nossa. Então pensar é muito mais que só raciocinar, né? É um processo vivo, super dinâmico, quase de auto-organização mesmo. Sim. Que nasce da nossa capacidade de, vamos dizer, digerir a experiência bruta, o beta virando alfa pela função alfa, pela reverie, de lidar com aquelas emoções primitivas, tipo a identificação projetiva. Exato. E principalmente de conseguir tolerar a frustração, o não saber. E aí, de repente, um insight, um fato selecionado pode dar sentido a tudo aquilo. Exatamente. É essa interação complexa entre sentir, metabolizar as emoções, mesmo as mais difíceis, as mais dolorosas, e organizar a experiência interna e externa. É isso que constrói nossa capacidade de pensar, de dar sentido ao que a gente vive e de crescer com isso. Fica a pergunta, então, para quem nos ouve, refletir. Será que as nossas dificuldades para pensar sobre certos assuntos ou em certos momentos da vida, sabe? Será que isso não seria um sinal de elementos beta ainda ali na prateleira esperando digestão? Uma boa questão. Ou talvez uma dificuldade nossa mesmo em bancar a incerteza, a frustração,
que fazem parte de viver e de aprender a pensar sobre o viver. Fica aí a reflexão.